Boa tarde, estamos aqui com Paulo Vinícius Coelho, PVC. Já esteve em Maceió alguma vez, PVC? Terceira vez que eu venho a Maceió, mas é engraçado que toda vez que eu venho a Maceió, eu venho num bate e volta. Venho, passo um dia ou uma tarde e vou embora. Eu estive aqui em 95, mas eu vim de Santana do Ipanema, fui fazer uma matéria em Ipanema para a revista Placar na época. E depois vim em 2003 para dar uma palestra. Agora a terceira vez em Maceió, mas na verdade é a terceira vez em Maceió, mas é o terceiro dia em Maceió. Nem aproveita a cidade então. Não dá. Dá para almoçar, dá para tomar um chopp depois do trabalho, mas só, no máximo isso. Agora falando sobre a Bienal, qual a importância de ter um espaço para o jornalismo esportivo na Bienal do Livro de Alagoas? Eu acho que é importante a gente ter conseguido nos últimos 10, 15 anos expandir a produção literária sobre futebol. Claro que num país como o Brasil, onde se lê pouco, ter a Bienal do Livro, ter a Bienal Internacional do Livro em Maceió é muito importante. Mas ter um espaço que a gente tenha para discutir, falar, transferir conhecimento sobre futebol é fundamental. O Brasil produz muito futebol e muito pouco conteúdo sobre futebol para o tamanho desse país. Falando disso, quem são os principais autores, referências dessa questão da expansão do jornalismo esportivo no Brasil? Eu acho que começou muito nos anos 90, quando o Rui Castro escreveu a biografia do Nelson Rodrigues, foi um momento marcante, importante. Um pouco antes até da biografia do Garrincha, o Rui Castro e a Companhia das Letras tinham feito as coletâneas de crônicas do Nelson Rodrigues e do Mário Filho. Aí se lançaram livros como Pátria de Chuteiras, A Sombra das Chuteiras Imortais e O Sapo de Arubinha, que é a coletânea das crônicas do Mário Filho. E depois dali começou a haver uma produção mais intensa com o Maurício Noriega escrevendo o livro do Rivelino. Eu tenho alguns livros, o Celso Zelt é uma referência escrevendo sobre futebol. A gente começou a ter mais produção. O que a gente precisa fazer é também conseguir ter um conteúdo um pouco mais do jogo. Há grandes histórias, grandes personagens, há um pouco menos de conteúdo sobre o jogo, sobre a cultura do jogo, de como a gente pode melhorar o jogo disputado no Brasil. Estou falando de questões táticas também. Falando no seu livro, tem um Taticamente, que você lançou em 2014. Sim. Fala um pouco mais sobre ele, como foi esse processo de criação, do que ele fala. Praticamente eu falo que é um livro que nasceu um pouco da oportunidade que eu tive nos últimos anos de viajar. E nas viagens eu sempre fui muito maluco por camisas de futebol. E fui muito feliz quando eu diminuí a quantidade de camisas que eu comprava e aumentei a quantidade de livros. Então, praticamente tem histórias que eu vivi, histórias que eu apurei, mas tem histórias que eu li em livros que não chegaram ao Brasil. E que uma parte da produção é justamente recontar histórias de grandes times que jogaram Copas do Mundo. O livro dedicado à história tática das Copas do Mundo. Mas também não é um livro da cultura do jogo, é um livro de histórias da formação de times, como eles se construíram, cresceram e conquistaram coisas importantes. Jornalismo esportivo também é um clássico seu, que repercutiu bastante, né? Um clássico, eu acho engraçado ter essas coisas assim. Atendimento à imprensa, quem vai atender? Eu mesmo. ou um clássico. O Jornalismo Esportivo é um livro que me foi pedido pela editora Contexto em 2002 e eu lancei em 2003, contando um pouco da percepção do mercado que havia quando ele foi lançado. É um livro de 2003. Então contava um pouco da minha experiência, da história do jornalismo, mas é uma história contada. Ele não tem exatamente uma pretensão de ser um trabalho definitivo sobre o jornalismo esportivo, e talvez por isso tenha feito tanto sucesso, porque tem uma linguagem simples, contando histórias e relatando como estava o mercado, e que de certa maneira é ainda como está. Falando agora do futebol alagoano, PVC, o que é que te vem à cabeça quando você pensa em Alagoas em relação ao futebol? A primeira coisa que me vem à cabeça é a lembrança de quando o Campeonato Brasileiro era disputado pelos campeões estaduais. Então todo ano a gente tinha o CSA e o CRB jogando.
a gente aprende geografia, né? Outro dia tava uma mãe falando pra mim, em São Paulo, sobre o filho que não tinha o menor interesse em saber capitais. E a gente aprende muito. A gente descobre onde é Arapiraca, estando em São Paulo, quais são os times de Maceió, por causa do futebol. Hoje, o CSA está numa situação mais difícil, o CRB estabilizado na Série B e com possibilidade de fazer campanhas melhores ainda. É importante que se consiga ter um time de Alagoas ou de outros lugares que cheguem até a Série A. PVC, muita gente da nossa própria área de jornalista desconsidera muito a área esportiva, considera como uma área menor. E isso é um ponto que eu acho muito negativo. Como é que você enxerga essa questão? Isso muda à medida em que você tem mais interesse, mas as redações ainda têm, de fato, uma dificuldade em fazer o esporte ser protagonista. As redações, na hora dos cortes, as primeiras editorias que são cortadas são as de esporte. Se você olhar hoje, o jornal que eu escrevo como colunista, a Folha de São Paulo, só tem um caderno de esportes, de fato, no domingo e na segunda. Não devia ser assim. Então ainda tem uma dificuldade para se perceber que o esporte tem uma importância, inclusive econômica, para o país. O futebol na Espanha é responsável por 2,2% do PIB. No Brasil pode ser também. Só que para isso tem que ter a percepção disso, do que pode acontecer, do futebol gerar emprego, pagar imposto e fazer páginas e mais páginas e mais páginas sobre esporte, sobre futebol como um dos esportes. Um ano depois da Copa do Mundo e é um ano das Olimpíadas. Como é que está esse cenário pra gente que trabalha na área? É promissor ou não é? O problema não é pro jornalismo esportivo. O jornalismo, de um modo geral, está num período de transformação. Por causa da crise dos jornais, consequência do crescimento da internet. É mais difícil você ter redações inteiras de jornal no modelo que a gente conheceu no passado. Eu tenho feito uma relação com o que acontecia nos anos 80 com a engenharia. Em São Paulo chegou a haver uma lanchonete na Avenida Paulista chamada O Engenheiro que Virou Suco, porque era um período em que o país estava em crise, não havia construção civil e por isso não havia emprego para engenheiro. E o engenheiro que virou suco era um engenheiro recém-formado que não arrumou emprego e abriu uma lanchonete e foi fazer suco na Avenida Paulista. Hoje o engenheiro é um dos profissionais mais requisitados no mercado para qualquer atividade. Até para ser engenheiro tem engenheiro sendo contratado. A gente precisa recriar essa profissão de jornalista. Vai haver oportunidade, sem dúvida, mas não vai ser no mercado que a gente conheceu. Como é que vai ser esse mercado? A dificuldade de saber é exatamente a oportunidade de fazer acontecer. E falando sobre recriar, você tem um programa novo, Três Loucados, agora no YouTube, com o Marcelo Duarte e o Celso Zelt, que eram companheiros seus da ESPN. Vai por esse caminho de migrar de repente da televisão para a internet? A gente está tentando experimentar, saber como vai ser. O Três Loucados é uma experiência, o Loucos pro Futebol saiu da grade da ESPN, razão pela qual o Marcelo Duarte saiu de lá. Não foi por isso que eu saí de lá, mas o Marcelo saiu porque percebeu que não ia haver mais o programa que ele estava fazendo. E a gente se reuniu e conseguimos, com o trabalho do Marcelo, a produtora que é a Spali, que está fazendo o estúdio, está fazendo o cenário, e a gente está tentando fazer um produto que tenha viabilidade econômica também na internet. É uma tentativa de passar cultura e diversão para quem está do outro lado e tentar descobrir o que é que vai acontecer com essa nova mídia. Bom, termina aqui esse papo provisório com Paulo Vinícius Coelho. Daqui a pouco, às 6 horas, estaremos acompanhando o bate-papo na Sala Jatiuca, aqui na Bienal do Livro de Alagoas. Até mais para todos vocês.